Olá, boa noite. Boa noite, Cris, Soraya, sejam bem-vindas. Gilson, querido, boa noite. Vamos nos acomodando. Hoje a conversa vai ser interessante como todas, mas hoje a gente vai aprender mais sobre numerologia, gente. Uma numeróloga que eu admiro muito, Tri, Daiane. Então, sempre me perguntam, Fátima, o que é aqueles números repetidos? Por que eu fico vendo 333? Oi, Fê. Por que eu fico vendo 3322? Olha, gente, hoje é à noite, tá? Para vocês conversarem com a Lia Alves, a gente vai ter o prazer de saber mais sobre o trabalho dela e a gente discutir, tá? Conversar sobre numerologia. E não é qualquer numerologia, tá? A gente vai falar de numerologia cabalística. Ok, hello! A numerologia cabalística, vamos esperando a Ali entrar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Espero que vocês estejam bem. Hoje o dia foi meio maluco para mim. Causei no mercado, depois descausei. Voltei, eu não era culpada. Natan, seja bem-vindo. Tiago, Harry, Text, seja bem-vindo também. E vamos esperar ali entrar. Gente, hoje é a noite para a gente entender como ver karma, lições karmas, lições, heranças kármicas. Hoje a gente vai entender, tá? Eu sou muito interessada em assuntos que abordam questões kármicas por causa da terapia de registros akáshicos. Acho que foi a Cris que me perguntou, Fátima, como é que a gente sabe, né, a nossa missão, as nossas lições também? Será que a gente vai ter que acessar várias vidas e fazer o balanço geral? Não, vocês podem fazer o inverso, né? Começar já com balanço geral. Então, onde que a gente começa a entender esse balanço geral? A quirologia ajuda, o mapa quirológico, vocês podem ir para a astrologia kármica ou a numerologia, gente, cabalística. Olha, ali entrou, tá? Olha, de todos os mapas, eu faço o mapa quirológico, mas eu vou falar para vocês. O mapa numerológico cabalístico, ele é muito bom para você ter uma percepção mais ampla a respeito daquilo que você veio enfrentar, o porquê que você tem passado pelas lições que você tem passado, tá? Então a gente vai conversar sobre ele, vai conhecer ali. É com muito prazer que eu vou apresentar ela para vocês. Li, você pode mandar aqui na câmerazinha, apertar a câmerazinha com mais, e aí a gente começa a conversar. Já tem pergunta, Fátima, então vocês já podem colocar nessa caixinha, tá? Que tem o ponto de interrogação, tá bom? Vamos esperar ali entrar. Ai, gente, deixa eu... É descafeinado, tá? Eu não tomo café agora, eu tô evitando tomar muito café sem ser descafeinado. Ali tá entrando, vamos começar, vai ser legal. Oh, minha boquinha, ó, meu batom. Pronto. Oi! Oi, Boa tudo bem? noite, minha querida. Ah, Boa Dilson, viu o noite. café aqui, ó, sem Ah, marca, é? viu? Quando a gente Ó, abriu o também nosso. tenho Ah, que eu vi. O Dilson vai abrir um café. café comigo e a gente vai fazer a propaganda do nosso café, Dilson Ah, querido. Li, que prazer falar ah, que com bom. você.
Que Eu já estava aqui bom. falando, comentando, né, o Hum, pessoal tem perguntado muito. Fátima, eu queria ter uma visão mais ampla sobre o que eu vim enfrentar, sobre as lições. E eu estava uhum, falando, na quirologia a gente já tem uma ideia, mas a numerologia, a cabalística, o relatório que você me enviou, o mapa que você me enviou, ele é muito mais amplo e a gente vai falar sim. sobre ele. Agora vocês Uhum. aguardam, tá bom? E eu Tá preciso te certo. apresentar. É Lialvez, né? Pelo acento, pelo É Li Alves, né? O Ali acento é Alves. cabalístico, tá? Que eu fiz um, Ai, cabalístico! Que é que eu fiz uma lindo! mudança, né, na alteração para ter vibrações de determinados números e aí Ah, eu coloquei o acento. Era sem acento, coloquei o acento. nossa, o acento, nossa, o diacrítico, ele O acento, influencia. o Eu uso acento. Fátima sem acento. Depois eu vou te perguntar o que eu estou Tá bom, alterando. tá Eu bom. acostumei a tirar o acento. Seja bem-vinda, se Obrigada. sinta abraçada. E a gente vai começar. Eu sei que vocês têm pergunta, depois eu leio essas perguntas que eu sei sobre o que elas vão ser. Ah, Vamos é? começar sabendo mais da trajetória dali, como é que começou o seu interesse pela holística, por toda essa questão mais transpessoal, Uhum. transcendental, espiritual, nossa, do ser Ah. humano. Bom, eu comecei nessa área, né, das terapias holísticas através do ócio. Ah, Através do ócio. Porque eu não sou, né, daqui da Bahia, eu sou de São Paulo. E quando eu vim para cá, eu lá em São Paulo estava muito acostumada com trabalho, né? Então era muita atividade. Então eu era coordenadora pedagógica de uma ONG de ensino profissionalizante. E de repente eu me vejo na Bahia no ócio, assim, sem muito o que fazer, né? Minha vida sempre foi trabalhar, né? Casa, trabalho, trabalho, casa. E aqui eu me vi assim, né? E agora, o que eu faço? Né? E nessas perguntas, nesses questionamentos, eu comecei a olhar um pouco mais para mim. Porque antes eu não tinha tempo de olhar para mim, né? Eu olhava muito para o outro. Eu não olhava. E aí eu comecei a ter tempo para olhar para mim e buscar assim qual que é a minha verdade. Então vem aquelas indagações, né, que a gente uma hora ou outra na vida a gente sempre se faz, né? O que eu vim fazer? Será que é só isso? Será que tem mais alguma coisa, né? E aí eu comecei a resgatar algumas questões anteriores, né? Então veio para mim, por exemplo, a questão do tarô, veio a questão da numerologia, que são coisas que eu já gostava na minha época de adolescência, né? E eu falei, poxa, por que não? Né? Então eu comecei a estudar. Eu fui estudar o tarô de uma maneira mais terapêutica, né? Fui estudar a numerologia. Comecei primeiro com a pitagórica, depois eu parti para a cabalística, por conta do triângulo e todas as outras questões que a cabalística nos oferece, né? você pode E falar para a gente, Lia, a diferença da cabalística sim, para a sim. pitagórica? A primeira diferença é a questão do, por exemplo, do arquétipo, né, do número, tá, do que ele representa, não existe diferença, tá? Agora, o que existe diferença na cabalística para a pitagórica, assim, que é bem visível, é a questão da tabela, né? Porque a cabalística, ela faz uma análise, né, da letra hebraica, tá? Então tem o alfabeto hebraico, que é aquele alfabeto primordial, né? São 22 letras apenas. Só que o alfabeto hebraico ele tem uma vibração, né? E é uma vibração numérica, inclusive, tá? As letras no alfabeto hebraico elas representam números. E quando a letra, né, tem algo escrito, né, em hebraico, aquilo tem uma força, uma representatividade do significado do seu nome. Então, por exemplo,
Em hebraico você consegue visualizar, com as letras hebraicas, né? Consegue visualizar quais são os significados que representa o seu nome, né? Tanto é que as novelas aí, né, que fala sobre esse tempo, essa época, quando as mulheres dão nome aos seus filhos, elas sempre têm um porquê, né? Ah, fulano de tal chama-se assim porque isso, né? Então sempre dá uma representatividade. Então é essa força, né? Inclusive as letras hebraicas, elas também são códigos sagrados, né? E aí a gente tem a Kabbalah, né? Como dizem, a gente tem alguns conceitos herméticos, né? Porque a gente acredita na evolução do indivíduo, ou seja, ele pode chegar à iluminação, né? Então ele sai da consciência humana para uma consciência divina, que é o famoso salto quântico, despertar, e aí cada um dá um nome, tem uma nomenclatura, então, enfim, e trabalha com o nome, o seu nome de batismo, tá? Com acentos, da forma que ele é escrito, né? E a data de nascimento. E aí, a partir disso, é feito vários cálculos e aí a gente consegue chegar naquele mapa que você tem. E é um mapa maravilhoso. Eu acho que vamos aproveitar que a gente já está falando da numerologia, Uhum. né? Eu sei que tem perguntas aqui já, Tá viu? Que bom. devem ser sobre ela. Tá. Olha o que a Lari pergunta. Tá tudo Percebi bem. há pouco tempo que a maioria das vezes ao longo do dia, quando eu olho nas horas, sempre está. Deixa eu pegar o restante. Sempre, eu acho que é 8 horas, tá? É número 8. É o número 8. Essas repetições, na numerologia, a gente acaba tendo uma. Não tá completinha. A Tá. gente acaba tendo uma ideia do porquê. Então, eu sei que esses números, né, quando a gente observa muito, ou enxerga, né, muito determinado número, aí não é na numerologia em si, né, mas aí tem a ver com a questão dos anjos, né, porque cada um de nós, né, nós nascemos em um determinado horário, ou aqueles anjos, né, sempre emitem alguns sinais, porque é assim, né, que a espiritualidade trabalha, né, através de sinais, de repetições, até que a pessoa enxergue, né, esse O sinal que e que eu tenho comece e comece a observar em si, né, o que aquilo está dizendo, né, o que aquilo está querendo me mostrar, né? Então, tem, assim, alguns significados, eu não vou me recordar, porque são muitos, tá? Significados, mas, por exemplo, para mim sempre aparece o 1111. O onze Ah, onze é um chamado espiritual, né? É um despertar espiritual, né? Então, o ideal é pesquisar na internet, tem vários sites aí que colocam significados, né, dos horários e tudo mais, mas é ficar atento, sim, a esses detalhes, né, que são recorrentes e que eles realmente indicam alguma coisa, tá? entendi. A Mandinha tinha perguntado do 1313, Mandinha. Então, ó, como a Ali falou, tá vindo aqui. A, peraí, a Amanda colocou 1313, aqui a Fê coloca 0110 ou 111. 11, esse chamado realmente para o despertar da sua espiritualidade, né? Então a Viu, gente Fê? tem que estar atenta aí, viu? Ao que essa espiritualidade está querendo te mostrar. Você falou sobre nome, tem uma pergunta aqui da Cacá, da Karine. Ela pergunta: pelo nome de batismo de duas pessoas, pode saber se elas têm karma, cumprir juntas? Existe? Ah, como é? Eu acho que é a sinastria, né? Existe uma sinastria que a gente pode fazer, uma sinastria numerológica. Dá para, por exemplo, a sinastria numerológica, né? A gente vai comparar entre dois nomes se as pessoas se combinam, quais são as afinidades que possuem, né? Não é Aí vou só lá e muda o referente. nome, né, Li?
Aí você entrega o mapa. Ai, vamos mudar o número. Eu vou pro cartório agora. É, essa mudança de nome, e aí assim, através do nome e da data de nascimento, a gente consegue visualizar sim algumas situações kármicas, algumas inclusive estão ocultas, né? E aí os estudiosos dizem que quando aparece em oculto é porque em situações de vidas passadas você já estava trabalhando isso. Mas ainda há resquício, né, algum fato que precisa ser aprendido nesta existência para que você possa evoluir, né? E aí, de repente, quem sabe ficar zerada para a próxima vida. É Ideia. difícil, né? Viu, gente? Ó, quer saber se combina aí com boy magia, com a girl magia? Vem falar Dá com a para Li, trabalhar. tá? Dá para fazer a sinastria e aí a gente vê pontos, né, importantes, por exemplo, tem a missão, né, o destino. Eu acho que o número de missão é bem interessante do companheiro ter o mesmo, né? Porque aí os dois estão caminhando juntos, né, num mesmo propósito. Então eu acho bem Sim. interessante, né? Isso eu penso É assim, tá? comum, é Então, comum, Li, você quando faz encontrar todos com pessoal com o mesmo número de missão, ou é mais raro? não É é raro. tão comum assim, não. Às vezes dá números diferentes, né? Mas aí é que está a questão, né? Você começa a compreender situações que ocorrem, né? Comportamentais, emocionais, enfim. E você já sabe mais ou menos, né? Que ali, né, aquela energia faz parte, né? Aquela energia, aquela vibração faz parte daquela pessoa. E aí você pode não tentar mudá-la, né? Mas compreender e tentar ajudá-la para que ela compreenda a situação. Na verdade, assim, é uma questão mesmo de companheirismo, né? De um ajudar o outro, né? Porque ninguém vai terminar, né? Um casamento aí de 20 anos por conta de nome, né? Então, é uma questão de conhecer mais a fundo a pessoa, né? Quais são as afinidades, quais são as forças, né, que esse casal tem e trabalhar isso, né? Eu acho que pontuar essa relação aí dessa afinidade. Eu acho que isso é legal. Karine, obrigada. Quero voltar, mas não, Deus me livre. É, Ela coloca, por que o destino 9 tem que ser, tem essa síndrome de síndrome. querer ser a salvadora, querer curar o É, mundo. porque o nove ele conhece, né? Ele já passou por todos os outros números, né? Por todas as experiências. Então, o 9 ele tem essa questão muito forte, né? De altruísmo, né? Do altruísmo. Então, ele olha muito mais para o outro, né? Do que para si mesmo, porque ele já sabe de muitas coisas, né? E o 9, né, se a gente trabalhar ali no tarô, é o ermitão, né? O Uhum. ermitão, ele tem a experiência, né? Ele é a própria luz do caminho, né? Então, é bem importante. O 9, ele faz compreender os outros, por isso ele se dá tanto, né? Ele se doa tanto. Aí tem uma perguntinha, como é que a gente vê karma no mapa? Aí são Como é que ele vem cálculos, pra gente? São vários cálculos. são vários Aí tem cálculos. lição kármica, né, Li? É lição Tem, e herança. deixa eu pegar aqui a minha tabelinha para não esquecer de nada. Tem, quando a gente trabalha, né, o karma, a gente tem as lições kármicas, que são questões aí que precisam ser aprendidas nessa vida. Nós temos dívidas kármicas, né, que a gente causou muito lá no passado, e aí vem com essa dívida para encontrar, né, esse ponto de equilíbrio, porque tudo é equilíbrio, né? Então, quando a gente trabalha muito com essas energias, a gente entende que a espiritualidade, né, ela trabalha com o equilíbrio.
Então é aquela balança, né? Que hora, né? Hora você tá assim, mais pendendo para um tipo de energia, hora para mais um outro tipo de comportamento, enfim. E a gente precisa trabalhar ali sempre no meio, né, dessa balança, né? Sempre buscando o equilíbrio. Então, hora um pouco mais explosivo, hora um pouco mais sereno, mas sempre tá cuidando, né, para não ficar nos extremos. Porque esse é a grande sacada, né? Acho que é você buscar na sua caminhada o equilíbrio de tudo, que é difícil, viu? É difícil. E aí, dentro da questão do karma, a gente tem a dívida kármica, lição kármica, a gente tem os desafios, tá? Que são bem importantes aí. Os desafios, o ideal seria serem tratados nessa existência, né? Porque faz parte aí desta vida, tá? Então é tentar se organizar nesse É sentido. muito, gente, é maravilhoso. São quantas páginas em média ali? Olha, Bastante página. tem muitas páginas. Eu acho que em média aí dá umas 100 páginas. Depois eu coloco umas bonificações aí. Acho que vai para quase 120 páginas, viu? Acho que é É isso aí. bastante, viu? E ela Aí, ainda comenta. Depois lhe comenta sim, ainda, né? sim, sim. Aí depois eu faço o comentário Maravilhoso. pelo áudio, né? Explicando muito a Uhum. questão do triângulo da vida, né? Que é aquela pirâmide, né? Aquele triângulo invertido, porque a numerologia cabalística, ela também trabalha os arcanos, né? Então, cada código ali numérico, eles se transformam, né? Eles têm relação com os arcanos, e aí esses arcanos, eles contam a sua história, né? Desde o seu nascimento até o final da sua vida. E a gente pode observar situações cíclicas, né, situações aí recorrentes, e que a gente pode pontuar, né, olha, está acontecendo isso nesse período, né, pode ser que mais para frente ainda ocorra, mas verificar o que você precisa aprender nessa época, né, já passou, qual que é a lição que ficou? Olha, ainda talvez não tenha aprendido, porque virá o mesmo arcano, né, com esse mesmo significado aí, e você tem o poder de fazer essa transformação, de fazer a mudança, isso é bem Que interessante. legal, gente. Muito rico. Dri pergunta: e quando a pessoa desconfia ter algum bloqueio em alguma área, a numerologia pode ajudar? Muito, muito, muito. Inclusive, a lição de vida os desafios, né, podem ser as energias, né? Eu falo de número, estou sempre falando de energia, tá? E vibração. Essa energia e essa vibração, elas podem aparecer como travas, tá? E aí a gente precisa entender, né, que tipo de trava é essa. Então, por exemplo, se é um número 8 como lição de vida, a gente precisa aprender a lidar mais com o dinheiro, né, com as situações materiais, né? Se é um número 7, a gente precisa buscar mais o equilíbrio entre a matéria e o espírito, né? Se aprofundar melhor nas coisas, né? Agir com mais sabedoria. Então, vai depender do número, né? E aí também tem outros fatores que a gente começa a cruzar o mapa. Então, naquela parte que eu falo, né, que eu envio os áudios, eu faço uma relação aí, né? Porque você tem lá toda a questão da sua personalidade, né, energia que envolve aí o seu ser, né, que é através da impressão, da motivação, e aí os dois, né, a soma dos dois gera a expressão. E aí, dentro dessa personalidade, tem talentos ocultos, aí tem muita informação, é muita informação. E aí a gente começa a compreender melhor através dessa análise, né? Onde está esse número, em que setor do mapa, né, está esse número e o que ele representa. Então, o mapa numerológico, para a gente descobrir travas, descobrir os karmas, né? Descobrir os nossos potenciais. A gente tem talentos ocultos que às vezes você não sabe,
né? Porque você não se permitiu conhecer. Então, eu acho que esse é, assim, o mapa cabalístico, ele é uma ferramenta, o trato como ferramenta para o autoconhecimento. Ele é muito importante e ajuda muito também nas terapias. Ele é excelente. Sim, é maravilhoso. Uma porta de entrada, né? E Sim, de sim. caminhada. E de Muita coisa que você caminhada. vai poder É, trabalhar. Que porque legal. quando a gente começa a entender um pouco mais, né, de si mesmo, aí vem a responsabilidade, né? Porque a gente não está mais ignorante, né? A gente está conhecendo quais são os pontos aí, né? Que são pontos que precisam de mais atenção, né? E aí vai depender de quem? De você, né? A responsabilidade da transformação é toda nossa, né? De cada um de nós. A Fê fala um pouquinho dos números psíquicos, se você puder falar um pouco. Ah, tá. Bom, os números psíquicos são aqueles números que a gente encontra na data de nascimento, né? Então é o dia, tá? É um dia, é um número psíquico, né? Então, quando a gente, por exemplo, nasceu no dia 6, tá? Então a gente está muito voltado para a situação familiar, né? Então o 6 ele está muito atrelado com a questão dos relacionamentos, ele está atrelado não só a relação afetiva, tá, ou família, mas a relação de modo geral, né, nos trabalhos. Então é uma pessoa que aí, né, no seu psíquico, na sua mente, ela tem uma tendência a trabalhar melhor essas relações, e aí a gente precisa ver, né? De repente, existe uma trava dentro dessa relação, aí a gente vai buscar no mapa o que está acontecendo para compreender isso, porque mentalmente, né? Ela deveria se relacionar bem com as pessoas, porque os números, Entendi. eles têm um lado positivo, né, o lado luz, né, e o lado sombra, né, o lado negativo. E aí a gente precisa entender em qual é o ponto que nós estamos trabalhando nessa energia, né, porque existem, né, os opostos, né, que representam o mesmo número. Então, não tem só características positivas, né? Existem as características Entendi. negativas de um número. Então, por exemplo, o número 6, que seria amor, a união, né? Aquele que abraça a todos, ele pode ser Uhum. muito controlador. Tá? Ele pode estar, por exemplo, num relacionamento, ele gosta, né? Ele ama a pessoa, mas ele gosta muito de controlar. Às vezes pode parecer ciumento, né? Enfim, também Sim. tem esse lado negativo, né? Do número. E aí a gente precisa então entender que ponto que a gente está trabalhando, né? Se comportando em relação a esse número e o que a gente precisa fazer para melhorar isso tudo, né? Então, por exemplo, um número 5 é um número que gosta muito de viajar, gosta muito de sair, é o número da diversidade, da versatilidade, né? É um número muito inteligente, mas também é um número que, de repente, pode, se estiver trabalhando no número sombra, pode ser um número que é mais fútil, não leva a vida tão a sério, né? É mais na brincadeira, gosta de correr riscos, né, desnecessários. Então, depende muito né, de que forma você está atuando aí nessa energia, né? Entendi. Uau, super complexo. Olha, minha pergunta é básica, assim, eu estou pensando Uhum, numa coisa. Por exemplo, Maria de Fátima é meu nome, mas hum, raramente eu uso. Então, assim, independente das pessoas me chamarem ou não de Maria de Fátima, eu trago a lição do Maria de Fátima e Almeida Baia, independente de eu usar esse Maria ou não. sim, sim. Porque, é assim, a energia
né, do nosso nome registrado quando nascemos, tá? Essa energia é uma energia que está aí, né, que a gente não vai eliminar, tá? Mas a gente pode transformar essa energia. Como? Fazendo a mudança do nome, tá? E aí o que acontece? Quando a gente faz essa mudança de nome, não é que a gente vai mudar o nome lá no cartório, fazer um outro registro, nada disso. A gente vai mudar a nossa marca, que é através da nossa assinatura, tá? Por quê? No alfabeto hebreu, cada letra, ela tem um som. E o som também é vibração, né? Então, eles entendem, né? As letras, eles têm lá o seu significado, né? Tem a energia numérica ali, tá? Mas também tem a questão do som. Então, toda vez que a gente fala Maria de Fátima, a gente está emitindo, tem um som, uma vibração, né? Como se fosse, vai, um mantra, né? Ou quando a gente fala o nosso nome. E toda vez, se você, por exemplo, né, tem lá o seu número, né, a gente analisou o nome, tem as sequências negativas, tem várias situações, e aí é interessante fazer a mudança. Aí não é que aquela sequência, que tudo aquilo vai se apagar, né, e de repente acontece a mágica, né? Não, tá? O que a gente vai trabalhar é tentar eliminar, né, pelo menos isso, né, eliminar as sequências negativas, dar uma olhada também nos arcanos que ficam, tá? Porque às vezes a gente muda o nome, tira as sequências negativas, mas em compensação pode aumentar os arcanos negativos. Então a gente não é legal. Então é todo um estudo que precisa realmente de atenção, né? E aí, por exemplo, eu faço a mudança, eu consigo tirar as sequências negativas desse nome, eliminei os arcanos negativos, e aí a pessoa começa então a usar esse nome. Como? Assinando, né, qualquer documento, ela assina este nome. As pessoas que a chamam vão chamá-la por este nome, né, pelo nome novo. Então, é uma energia que ela vai aos poucos tomando conta, né? Se acomoda. E aí essa energia ela vem para auxiliar a energia que está lá no seu nome de batismo. Tá? Então, por exemplo, o meu nome é Eliana Alves Reina. Então todo mundo fala, nossa, Reina, que lindo, né? Eu falei, mas tem uma carga negativa forte. Aí eu tirei, porque estava me atrapalhando. E aí nessa mudança é todo um processo. E é um processo difícil. Até para você se acostumar a assinar um novo nome. Não que eu fiz a mudança em registro, nada. Os meus documentos continuam o mesmo, tá? A mudança é na hora que você vai se apresentar para outra pessoa, na hora que você vai assinar qualquer documento, né? Aí a mudança ela vai acontecendo lentamente, né? Mas acontece, tá? E na nossa história, desculpa, mas na nossa história a gente tem vários exemplos de pessoas, né, que mudaram o nome, né? Pessoas na própria Bíblia, né? A gente tem muitas histórias aí de nomes que foram alterados, né? E assim eles mudaram, tá? Eles criaram um novo legado, né? Deixaram uma nova marca aí na sua vida, né? Para a sua existência. Entendi. E eu fiquei feliz que eu acertei no Falmeida. Eu acho que dá o número 6, né? O número 6, não é isso? Que é do terapeuta, né? O número 6 é o número do terapeuta. Foi intuitivo. Fiz cálculo. A última perguntinha, li sobre karma, para a gente avançar aqui. A Fê, nossa Fê, ela acho que também está no grupo. Lida curso de numerologia cabalística. Tá. Fala da liberação do karma também, sobre quando chega ao ápice e o que costuma ocorrer.
Você me falou do zero, tem a ver com zero, Li, quando aparece no mapa? Não, né? Então, é assim, quando a gente, por exemplo, você tem, né, aí você está falando, acho que é da lição de vida, não é? Aliás, Isso, da lição de vida, não, acho que é dos desafios, que quando são dois números iguais, e aí você tem o número zero, né, como último desafio. foi isso. Tá. Então, aí no caso dos desafios, né, quando você tem um zero, é porque a pessoa ela é mais evoluída, e aí, nesse terceiro desafio, ela consegue, então, conduzir melhor a sua vida, né, e aí ela pode refletir mais sobre a sua própria existência, e aí começa a compreender por si só qual é o desafio que ela ainda precisa resolver. E aí, por si só, ela pode escolher, né, o desafio que ela gostaria de trabalhar ainda nessa existência, né? Mas Sim. assim, eu acredito que quando a gente elimina um karma, né, eu acredito muito nesse despertar, né? A gente começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Então, situações que estavam correlacionadas àquele karma, elas já não vão fazer tanto alvoroço ali nas suas emoções, né, no seu ego, como fazia antigamente. Então, eu acredito que é uma escadinha, né, um degrauzinho aí que a gente sobe para poder trabalhar outras questões, né? Porque a gente está aqui realmente para buscar, né, a felicidade e aprender, né? Evoluir sempre. O equilíbrio. Uau, gente, que maravilha. Ó, mas ali é tão completa que ela não é só numeróloga, tá? Ah, tá. Então, ela tem várias técnicas que ali domina, tá? E eu quero falar sobre uma que me interessa muito, porque eu sou Hum, fibromialgica, né? tá. Acupuntura. Você tem Uhum. pacientes com fibromialgia? Porque o meu reumato de São Paulo ele vive falando, você tem que achar Ah, uma em conquista, já achei. aham. Então, eu trabalho assim, com o meu trabalho com as energias, eu comecei depois do tarô, numerologia, né? Aí eu fui me aprofundando mais nos meus estudos e aí veio o Reiki para mim, né? O Reiki, eu sou mestre em Reiki e daí para o Reiki eu pulei, embora, né, é uma terapia aí japonesa, né? Mas eu pulei para a medicina, para a tradicional chinesa, que é também oriental, né? E gostei do Doin, tá? Eu gostei do Doin, porque o Doin a gente usa muito o termo de acupressura aqui no Ocidente, né? E o Doin ele trabalha justamente nos pontos da acupuntura, né? Eu acredito que começou com o Doin primeiro, depois veio a acupuntura, alguma coisa assim na história, tá? Os acupunturistas que me perdoem se eu errar, depois escrevam aí, mas eu acho que começou com o Doin. E o Doin é uma massagem que a gente faz nos pontos energéticos, né? A gente trabalha nos nossos. Temos a massagem nos chakras, temos as massagens nos meridianos, né? E aí temos alguns pontos, porque na medicina chinesa esses pontos eles estão correlacionados com órgãos, né? Com as vísceras. E aí são vários pontos que tem, um faz ligação com o outro, né? Ou seja, o nosso corpo é uma máquina toda conectada, né? E cada órgão e víscera depende do outro, do funcionamento, enfim, então tem várias conexões ali. E eu comecei a gostar bastante desse assunto porque quando a gente trabalha, né, com a energia, essa energia ela passa pelo meridiano, né? E os meridianos e os nossos chakras, eles estão acoplados no mesmo campo, né? Eu não sei o nome que você dá a esse campo, mas eu chamo, tem o perispírito, né? Ou tem o duplo etérico, né? Eu tenho duplo Então, etérico. duplo etérico, né? Então, esses meridianos, esses canais de energia, eles estão acoplados nesse campo, que é o campo dos chakras e tudo mais.
E a gente consegue fazer com o Douyin, não precisa fazer a inserção de agulha, né? Mas com o Ai, que próprio bom Douyin, saber. porque tem muita gente que tem medo, né, de agulhas. Eu Então, tô nervosa. tem, é, então, com o próprio Douyin, a gente consegue fazer a manipulação, né, desses pontos, tá? Então, porque na medicina chinesa, o que eles pensam, né? Que toda vez que tem um desequilíbrio de energia, é porque há uma disfunção ou física, ou emocional, ou mental e até espiritual, tá? Porque quando a gente trabalha com energia, a gente não trabalha só no nosso corpo físico, né? Só a matéria. A gente trabalha os outros campos, né? Então, às vezes, aquela dor de cabeça, ela inicia por conta de uma ansiedade, por conta de uma situação que ocorreu, de uma briga, um conflito, né? E geralmente as pessoas não dão né, atenção aí a essas atividades, essas dores, enfim. E a coisa vai ficando, né? São as doenças psicossomáticas, né, que a gente chama. Elas começam Entendi. ali no campo invisível, no emocional, e o Douyin, ele auxilia bastante, né? A bioenergética também, alguns movimentos, auxiliam bastante a gente desbloquear essas energias. Então, dá para trabalhar com o Douyin ou com a acupuntura sem agulhas, né? Existem algumas pastilhas que a gente pode pôr no ponto, no local. Tem o Apong, que eu acho até melhor que a agulha, porque a agulha você fica ali, né, no espaço terapêutico, ele coloca a agulha e depois tira, né? E às vezes com algum material, por exemplo, o Apong é como se fosse uma taxinha, e aí você pode até depois a pessoa mesmo manipular aquele pontinho em casa, ou seja, esse tratamento acaba tendo uma longa duração, né? Então é bem Entendi. interessante, sim, viu? E a acupuntura, mesmo sem agulha, dá para fazer, dá para trabalhar campo emocional, campo físico, dá para atuar bastante, assim, Bem amplo. é uma diversidade Aí tem completa. a pergunta do Tiago, educador físico, se auxilia, né, no processo de quem está querendo perder peso, emagrecer. Tá? Inclusive eu fiz um post sobre isso, né? No meu Instagram, Ah, eu fiz um post. É porque assim, como que a acupuntura, né, ela vai tratar a obesidade, né? Ela não vai atuar no sintoma, né? Porque nós terapeutas holísticos, a gente não olha para a doença, né? Esse quem faz é o médico que tem que olhar para a doença. A gente olha para a causa, né, da obesidade. Então, a obesidade é essa somatória, né, de eventos que ocasionou, né, o engordar, enfim, né? E aí nós, como terapeutas, a gente vai olhar o que ocasionou essa obesidade, qual é a causa, né? E aí a gente, numa anamnese, a gente conversa, compreende um pouco como é a sua vida, a rotina, né, do dia a dia, porque o terapeuta holístico, ele não olha só para um ponto específico, né? Ele precisa olhar para o todo. Então, às vezes a obesidade, ela está sendo influenciada, né, potencializada por uma situação no trabalho. Então, pode vir por um estresse, inclusive tem pesquisa sobre isso, né, correlacionando a obesidade ao estresse ou ansiedade, né? Às vezes o sentimento de solidão, de saudade, isso traz aí a pessoa, né, aquela vontade, né, de comer, né, não está comendo por fome, mas é a situação que exige uma saída. E a nossa mente, ela adora nos enganar, né? Ela adora o caminho mais fácil. E aí ela faz a opção pelo caminho mais fácil, né? E aí a pessoa acaba tendo prazer, né,
na comida, na alimentação e assim vai. Então, a acupuntura, ou o Doin, no caso, a acupressura, a gente vai trabalhar na causa. O que está provocando isso? Então, é a ansiedade? Então, a gente vai pontuar a ansiedade, né, e atuar nos pontos que fazem parte aí desse processo de ansiedade, né? Então, é numa anamnese que a gente vai conversando né, com o cliente, ele vai falando também, e aí a gente faz essa atuação. É bem interessante, bem interessante. Li, aproveitando, né, que você já veio explicar qual é o papel do terapeuta holístico, vou aproveitar para perguntar sobre os cursos que você oferece na modalidade EAD e qual é o conselho que você dá para quem quer começar, quem está começando agora a ser chamado, a se interessar pela terapia holística e como que funcionam os cursos que você oferece? Tá. Bom, os cursos que eu ofereço, eu gosto muito de plantas também, tá? De plantas medicinais, né? Então, são chás, são banhos, né? Porque tem várias maneiras da gente tratar. Então, uma planta medicinal não precisa ser só o chá, né? Pode ser o tempero na comida, né? Você pode trabalhar as plantas medicinais através, por exemplo, um orégano, né? O orégano, ele traz alegria, tá? Então, você pode pôr nos pontinhos lá na sua casa, um tachinho ali com orégano, tá? Você pode temperar a sua comida com mais orégano, né? Então, existe aí, dentro dessa, né, alguns cursos que eu abordo esse tema, né? As conexões também com as plantas, né? A conversa com a planta, a conexão, é o tirar a planta, porque ela está ali para nos beneficiar, né? Então, existe, né? Não é pegar a planta ali de qualquer jeito, né? E fazer o chá e tomar. Não, tudo tem um ritual, né? Um rito ali, uma conversa, é uma intenção, né? E a gente também trabalha essas questões, né? Bioenergética das plantas, a energia que elas nos oferecem, né? Que está ali sempre, a natureza está aí para nos beneficiar, né? E a gente esquece que a gente é natural e faz parte dessa natureza, né? Então, e aí a gente tem que aproveitar, né? Esses benefícios, sempre com respeito, né? E colocar a intenção ali para que a gente está utilizando, né? Honrando aquele ser que também é um ser vivo, né? Ser vegetal. E eu tenho alguns cursos nessa área, tá? Tem um curso de Reiki, que eu ofereço também, o curso de Reiki é o nível 1, tá? Logo, logo eu farei o nível 2. Tem alguns cursos voltados para a questão da terapia corporal, com doinha, a bioenergética também, né? Sempre trabalhando esses pontos de bloqueios, né? Então, são cursos EAD, que você pode fazer online. Também estou à disposição para, né, para perguntas, para dúvidas. Eu sempre disponibilizo também meus canais. Enfim, o Reiki, eu trabalho ele numa modalidade, né, semipresencial, porque toda a parte, né, de apostila, conteúdo, você pode ver em casa, mas a sintonização e alguns exercícios, aí a gente faz presencial, de modo presencial. Aí eu agendo com a pessoa, e aí ela vem até mim e a gente faz essa parte, né? A iniciação de cura e depois a iniciação se tornando aí o reikiano. É bem interessante. A Fernanda recomendando, já foi aluna Ah, dali. Fê, já. Recomendo Logo, demais. logo, logo eu tenho o Reiki nível 2. Aí vai ser bom. Eu tenho que correr então e fazer o nível 1 para eu fazer o nível 2 com a Fernanda. Li, você tem um podcast também, fala um pouquinho dele pra Tenho, gente. tenho. Ele está um pouco parado, viu? Vou te confessar, porque é muita coisa, né? A gente começa a fazer, a inventar. Eu sou o número 1, né? Então, o meu número 1 é complicado.
O número um quer fazer as coisas assim. Então, eu criei o podcast. Eu gosto muito de parábolas, né? E eu leio algumas parábolas no podcast. Ele iniciou assim, dessa forma. Depois eu comecei a trabalhar lendo alguns capítulos de alguns livros, né, que eu acho interessante, que são livros aí que retratam um pouco mais aí a espiritualidade em si, né? Coloquei alguns exercícios também de energia, né, para você poder melhorar a sua energia, trabalhar a expansão da energia. Que mais? Por enquanto tá assim, tá? Tá um pouquinho parado, faz um tempinho já que eu não posto, mas eu quero ver se eu volto aí também para trabalhar com Ótimo. podcast. Aí, qualquer informação, vocês podem visitar o perfil dali. 10 horas já ali, acredita? Já? Meu Deus! Já. Então eu já vou Não partir para faz... aquela pergunta, que tem muita coisa que ele oferece, os serviços, não é só a Tem. numerologia, Tem. né, o reiki. Conta pra gente Uhum. o que que você oferece. Tem muita gente de fora, tá? Eu tenho bastante Hum. cliente que é do sul, do sudeste. Ah, sim. O que que, além da numerologia, você pode oferecer para Tá. eles? Então, a gente, o Reiki, numerologia, tem muitos serviços que a gente pode oferecer online, né, também. Aí eu tenho o meu site, que aí quem tiver interesse, quiser visitar, o meu Instagram, tá? Posso falar o meu site aqui? Pode, claro, eu vou deixar até no Tá. post. É lialves.com, é facinho. Ai, que É, é rica! O fácil, domínio é dela. Adorei. lialves.com. Bom, eu trabalho com o Reiki, né? O Reiki, assim, foi um despertar que aconteceu na minha vida. Então, através do Reiki vieram todas as outras atividades, né? Então, com o Reiki, eu trabalho muito junto com o Reiki, os cristais, a aromaterapia, tá? Delícia. Gosto muito de mandalas também. Tenho aí algumas situações de autoconhecimento que a gente pode trabalhar com mandalas. Também gosto muito dos florais de Bach. Eles auxiliam muito nas situações de depressão, ansiedade, estresse. É ótimo, né, para o equilíbrio. Também é um remédio vibracional. Gosto de trabalhar também com a cromoterapia. Inclusive, quando eu trabalho reiki, eu trabalho também a cromoterapia. Quando o cliente tem facilidade, né, de imaginar, de enxergar a cor, eu trabalho através dessa mentalização, né? Uhum. Agora, quando o cliente não tem, aí eu vou lá com o aparelhinho, né? E trabalho a cromoterapia, que é uma frequência, né? De luz, trabalha com esse espectro mais visível, né? Que são as 7 cores, as cores do arco-íris, e cada cor lá tem a sua função e atua no campo físico, no campo emocional também, no campo espiritual, né? Dá para trabalhar a cromoterapia até na aura, no campo áurico da pessoa. Sim, É bem, bastante, maravilha. bem interessante. Tem o Uau! Doin e as massagens bioenergéticas também, trabalho, mas aí é mais com mulheres, tá? Desculpem os homens, mas é mais com mulheres. É bem interessante, sim. Ai, que delícia, gente, completa, viu? Quem tá aqui na Bahia, ele tá aqui em Vitória da Conquista, e quem não está, né, via internet, tem Dá aí para trabalhar também via uma internet. vitrine. Uhum. Muito obrigada, Li, foi um Ai, obrigada a prazer. A você. aula que você deu pra gente, quero Imagina. ficar aqui ouvindo, aprendendo. Pessoal, recomendo muito o trabalho. Gratidão, Li, eu amei, Obrigada. amei a nossa Ai, troca. obrigada. Gratidão. Agradeço a todos, né, que participaram. Obrigada. Aguentaram, né, até as 10 horas já. Estou aqui, ó, 15, É, antenada. é. Obrigada. E se tiver Gratidão. qualquer pergunta, estou aqui à disposição, tá bom? Gratidão você também. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.
Tchau, tchau.